Bom, pessoal, a gente chega então ao nosso último vídeo. A gente falou bastante coisa, cobriu muitos assuntos, falou da Era de Ouro, das 3 eras de ouro, se alongou no Don Draper, no Walter White, falou sobre representação, falou sobre séries com protagonistas femininas criadas por homens, falou sobre séries com protagonistas femininas criadas por mulheres, falou sobre invenção de linguagem, falou sobre Fleabag, falou sobre I May Destroy, falou sobre tanta coisa que finalmente chegamos aqui no último vídeo. Gostaria que tivesse mais tempo para falar mais coisas ainda, mas eu vou tentar fazer um apanhado aqui geral de como anda a nossa situação aqui do Brasil. E vou falar um pouquinho de terror. Bom, vou abrir aqui para compartilhar a minha tela com vocês. Vamos voltar aqui para o nosso roteiro e representação feminina. Onde estamos? Para onde vamos? E, enfim. Para onde vamos? A nossa parte final, vídeo 4. E como anda a representação feminina no Brasil? Eu coloquei aqui algumas imagens de séries brasileiras de sucesso que já acabaram ou ainda estão na ativa e que são um sucesso de público, não só no Brasil, como fora. A gente tem aqui 3 séries da Netflix, Coisa Mais Linda, que é essa série com 4 protagonistas. Tem uma protagonista mais clara na figura da Maria Casadival, mas tem essas 4 mulheres, principalmente na primeira temporada. Na segunda, spoilers, só ficam 3 delas, aparecem novas, enfim. Que se passa no Rio de Janeiro, ali da virada dos anos 50 para os anos 60, bossa nova, praia e jazz. É uma série interessante, tem algumas questões pessoais com ela, mas acho importante que ela exista. E acho que é legal também falar que ela é uma série que tem uma sala de roteiro com roteiristas mulheres, apesar de ter sido criada por um homem e uma mulher, mas ela tem mulheres escrevendo. E eu acho que isso vai fazendo com que a série vá melhorando ao longo do tempo, tateando esses caminhos. Tem uma problemática ali da representação da bissexualidade, na minha opinião, da personagem da Mel Lisboa, mas, apesar disso, ainda existe. Nas séries brasileiras é muito difícil. A gente tem a maioria de protagonistas heteronormativas e, pelo menos aqui, a gente tem uma personagem assumidamente bissexual. Ela se envolve romanticamente apenas com homens, mas é alguma coisa. Ela se envolve casualmente com algumas mulheres aí na primeira e na segunda temporada. Aí, ao lado, a gente tem 3% dessa série com uma outra protagonista mulher, a Michelle, interpretada pela Bianca Comparato, que meio que leva a série, mas tem outras figuras femininas de importância, tanto no lado aliado da protagonista, quanto das vilãs. É uma série que até ali, mais para frente, aparecia uma personagem lésbica, tinha essa possibilidade. Eu confesso para vocês que eu não vi a última temporada ainda, falha minha, são muitas coisas para assistir, mas isso estava insinuado, a personagem da Vanessa talvez pudesse, quem sabe, ter ali uma relação homoafetiva, mas eu não vi a última temporada, então não sei dizer para vocês. Mas é uma série que tentou colocar isso, ainda que de maneira um pouco mais arbitrária ao longo, né? Não já na protagonista desde sempre, mas é importante, é uma série criada por um homem, a representação feminina é interessante, a gente tem umas personagens mulheres fortes, tanto, de novo, no lado aliado da Michelle, quanto nos inimigos, e é uma série que fez muito sucesso, é uma série brasileira que foi mais vista na gringa, quando lançou na Netflix. Era a série de língua não inglesa mais vista na Netflix global, então perdeu esse posto quando surgiu La Casa de Papel, mas foi uma série muito relevante, né? Teve muitas temporadas, várias séries brasileiras que estrearam na Netflix foram canceladas após a sua primeira temporada, ou no máximo segunda. Então é realmente um triunfo aqui essas duas conseguirem mais temporadas. Isso é bem legal, protagonismo feminino gerando público, audiência e se mantendo em continuidade. As 2 séries têm uma coisa interessante também, que tem mulheres negras no papel de protagonismo, ali não são a principal protagonista, digamos assim, mas são papéis de protagonismo, e isso é bacana também. A gente precisa sempre pensar em interseccionalizar as coisas, né? Temos mulheres negras, mulheres trans, mulheres
lésbicas e bissexuais, a gente sempre precisa estar lutando por essas representações multifacetadas, né? Que não é só colocar uma mulher lá e pronto, deu, mas que a representação seja multifacetada, que as séries passem no teste de Bechdel e que a gente consiga personagens femininas fortes, relevantes, complexas, mocinhas, vilãs, o que seja. Aí a gente tem aqui no extremo oposto, do outro lado, a Taina Miller, do Bom Dia, Verônica, que também é uma série criada por um homem, mas com uma protagonista mulher, baseada num livro policial do mesmo Rafael Montes, que criou a série. O Bom Dia, Verônica também tem seus probleminhas, assim, existe, na minha opinião, uma fetichização dessa imagem da policial linha dura, mas, ao mesmo tempo, ela também é uma mulher complexa, cheia de questões do passado, principalmente, tem essa dualidade ali na relação familiar e a relação na delegacia. Ela tem uma jornada razoavelmente interessante. Eu não sei o que vai acontecer com essa personagem, ao que parece, no final da temporada, spoilers, ela se torna uma espécie de justiceira e finge a própria morte. Então, a gente não sei exatamente o que vai acontecer nessa série, mas ela é interessante, especialmente por uma personagem coadjuvante, que é a personagem da Camila Morgado, que está sensacional na série, é surpreendente de assistir. Ela e o Du Moscovis fazem um trabalho irrepreensível, ele como um serial killer e marido abusivo, e ela como essa esposa vítima que tenta se rebelar, e a coisa acaba não dando muito certo, nem para um nem para outro. Mais para Verônica, que acaba fugindo, e vamos ver o que vai acontecer. Aqui a gente tem também Aruanas, de novo, falando dessas interseccionalidades. É uma série que fala sobre questões ambientais, sobre terrorismo ambiental, de alguma maneira, e é uma série que também tem aqui a sua representatividade, a interseccionalidade dessa representação feminina, né? Nós temos duas mulheres negras integrando o elenco, a Thaís Araújo, né, num papel bastante protagonista. Então, é uma série super legal da gente olhar aqui. O bacana da gente olhar dessas séries aqui é que também tem uma predominância de mulheres brancas? Tem, mas não tem só mulheres brancas, e isso já é alguma coisa. A gente precisa melhorar mais, melhorar sempre, mas aqui no meio tá, eu acho, uma das séries que tem uma representação muito efetiva e muito interessante, vai falar de questões femininas de maneira leve, engraçada e às vezes contundente. A gente tem personagens multifacetados que são arquétipos muito diferentes. A gente tem uma personagem negra, a gente tem uma personagem asiática, a gente tem uma personagem lésbica, a gente tem uma personagem que tem um distúrbio, acho que ela tem um pouco de autismo, é um Asperger, eu acho, não me lembro exatamente, eu assisti faz tempo já. As Five fala sobre gravidez ainda quando a menina muito jovem, fala sobre superar certas coisas, sobre luto, sobre confusão com a sexualidade. É uma série que começou na Malhação, né? Começou como uma fase da Malhação, e aí essas 5 meninas, que eram as melhores amigas lá na Malhação, ganharam essa série própria chamada As Five, da Globoplay. A Aruanas também é da Globoplay, que é muito interessante, porque, como eu disse, a gente está olhando aqui para um universo, talvez não seja o roteiro mais elaborado, talvez não seja a série com valor de produção mais elevado, mas, sem dúvida nenhuma, é uma série que explora muito bem a representação feminina. A gente tem mulheres de todos os tipos aqui, de sexualidades, de raças, etnias, de tudo que é coisa diferente, experiências de vida. Eu sou uma grande fã de As Five, justamente no quesito representação, porque é uma série que fala muito e fala com um público jovem, e não só, porque como a gente é carente de certas coisas, de se enxergar, às vezes as pessoas mais velhas têm que recorrer a um conteúdo mais adolescente para poder se enxergar na telinha. Então aqui fica o meu praise para As Five, que é uma série muito legal no tocante da representação. A gente sabe que vem por aí mais coisas. A Netflix tem investimentos para o Brasil, a gente sabe que a Amazon Prime tem investimentos aqui para o Brasil, que a Amazon vai ter várias séries aí na sequência. Tem uma série, inclusive, com a Camila Morgado, que eu falei tão bem ali do Bom Dia, Verônica, da Netflix. Camila Morgado vai estrelar uma série da Amazon Prime Video, que é uma série criada pela Paula Knudsen, que é uma pessoa muito interessante também. Assisti algumas masterclass dela,
E para quem está interessado em roteiro e pensar série, pensar estratégias narrativas, eu recomendo muito o site da Paula Knudsen, acho que é www.paulaknudsen.com.br, mas você coloca o nome dela no Google e você vai encontrar, ou procura aí a série da Amazon com a Camila Morgado. Você encontra o nome dela, ela tem muitas dicas, ela separa materiais, o site dela é incrível, eu recomendo fortemente, estou ansiosa para ver essa série que ela está criando. E aí, bem, falando um pouquinho aqui dessas séries brasileiras, como é que a gente está, são séries do momento, né? 3% já acabou, Bom Dia, Verônica tá ali para ter uma segunda temporada, Coisa Mais Linda também é um sucesso. A gente tá, as Five tá rolando, então a gente tá falando desse momento aqui da representação feminina no Brasil. A gente poderia também citar aqui Justiça, da Manuela Dias, criada pela Manuela Dias, que é uma grande autora da Rede Globo, né? Essa da TV Globo mesmo, e que estreou em 2016, e agora tem uma nova conversa aí de um possível Justiça 2, depois do sucesso que a Manuela atingiu com Amor de Mãe também, que é uma novela bastante interessante. Tem lá seus problemas, mas não vamos entrar em novelas aqui, que senão ficaríamos mais 4 vídeos falando. Mas Justiça foi uma série muito interessante, que tinha protagonismo bem dividido entre mulheres e homens, tinham questões de gênero sendo abordadas ali, né, do relacionamento tóxico, que acaba com um assassinato, tinha uma questão do estupro, então tinha questões raciais, tinha vários tipos de questões muito delicadas sendo trabalhadas ali na série, com destaque supremo para o arco narrativo da personagem da Adriana Esteves, que era muito doloroso e muito, muito sensacional. Então, vale citar aí Justiça, não está aqui nas figurinhas, mas é uma série que também dividia bem o protagonismo, falava de questões relevantes, era muito bem escrita, as histórias iam se cruzando ao longo, né? Tinha uma inspiração ali de Guilherme Arriaga, então a gente, né, tem um roteiro muito sofisticado ali, que as coisas vão se imbricando e tal. Talvez um final meio moralizante, mas o roteiro era muito bom. E, né, não está aqui, mas você tá, até porque conversa Justiça 2, quem sabe no próximo vídeo a gente esteja falando de Justiça 2. Eu queria compartilhar aqui com vocês alguns dados, já que a gente está pensando para onde a gente vai, né, para a gente entender como é que a gente está efetivamente, estatisticamente, que os dados não mentem. Então, vamos olhar alguns dados aqui e pensar como que eles se traduzem e talvez o que é que o futuro pode nos reservar, pensando em como estamos, né? Para onde vamos a partir de tudo isso que a gente construiu até aqui, né? Vamos lá, aqui a gente tem alguns dados da Ancine, do relatório da Ancine, são dados da televisão especificamente, né? A gente está falando de 2017 e 2018, esse relatório saiu em 2019, a gente está falando sobre esses 2 anos aqui e que a gente teve uma estagnação, digamos assim, nas 2 categorias de direção e de roteiro. A gente olha aqui, né, que dos 100% dos projetos feitos, apenas 15% foram dirigidos por mulheres em 2017 e se manteve com apenas 15% sendo dirigidos por mulheres em 2018. Mesma coisa para o roteiro, 24% das salas eram formadas por roteiristas mulheres, se manteve esse dado. A produção executiva que a gente vê um aumento tímido, mas interessante. A gente, na fotografia ficou igual e na direção de arte ficou igual. É legal a gente olhar esses dados assim e pensar de talvez por que algumas imagens sejam fetichizadas, por que algumas representações de mulheres às vezes ainda batem na trave, não são tão complexas, mesmo com o protagonismo. Talvez, né, a gente ser cerca de 1/4 das pessoas que estão escrevendo essas histórias faça algum sentido nesse mundo. Mesma coisa, 15% de mulheres dirigindo apenas. Então, como é que a gente vai exigir algo que seja mais representativo, né? A gente precisa começar a pensar em mudar esses números. A gente precisa chegar em pelo menos 50%. A gente tem que ser mais, mas se a gente chegar em 50%, todos estaremos felizes, né? A gente tem aqui esses números mistos, né? De séries e produtos de televisão dirigidos tanto por homens quanto mulheres ao mesmo tempo, né? Que melhorou um pouquinho de 2017 para 2018, subiu 1%. Então, o número de roteiristas mulheres se manteve, o de homens caiu um pouquinho para subir para os mistos. Mas ainda assim,
é um número quase inexpressivo. Se a gente for pensar, 59% das pessoas escrevendo essas histórias são homens. E 76% das pessoas dirigindo essas histórias são homens. E eu ouso dizer que a maioria é branca. A gente tem esse gap aí também. Poderia falar sobre questões de representação de povos não brancos, tanto indígenas, asiáticos, negros, mas a gente está falando de um outro lugar aqui. A gente falou um pouquinho de intersecções das lutas, mas a gente está olhando aqui esses dados da Ancine e a gente vê que somos poucas. Deveríamos ser mais, né? 15% é terrível. 25%, não chegamos a 25%. Não somos um quarto das pessoas escrevendo as narrativas sobre nós mesmas, quem dirá criando. E aí a gente vê que na direção de arte a gente realmente está ali, as mulheres abundam, né? 52% para 43%, 52% para 40%. Em 2018 é um percentual mais equilibrado, as mulheres estão em número um pouquinho maior, porém a gente tem que pensar que na fotografia, em compensação, fomos praticamente anuladas. 7% em 2017, 7% em 2018. Né? É muito pouco. É um número quase inexistente. Né? Quem somos as mulheres diretoras de fotografia e por que não estamos conseguindo estar nesse mercado? É que a gente olha um pouquinho da televisão para o cinema, a gente não falou quase nada de cinema nessas conversas. A gente tem uma melhora aqui, um pouco mais efetiva, né? De 21% de filmes dirigidos por mulheres em 2017, a gente vai para 26%. Em 2018, passamos a marca do 1/4, mas temos aqui esse número também interessante de 10% de obras dirigidas por equipes mistas, né? Homem e mulher. A gente, inclusive, vai falar um pouquinho rapidamente, assim, do Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marco Dutra, que é justamente um desses times que dirigiram juntos. No roteiro também a gente teve uma melhora pequena, mas vamos lá, 3% por vez. 24% dos filmes exibidos em 2018 em salas de cinema foram escritos por mulheres. Isso é muito importante. À medida que a gente vai se profissionalizando, o nosso cinema já é muito profícuo desde o início. A nossa TV, a gente está se profissionalizando, a gente está criando salas, a gente está começando a pensar mais seriamente em estruturações profissionais dessas salas de roteiro. A gente está pensando em representatividade, os canais, sejam de televisão ou de streaming, estão pensando nisso. E no cinema é meio que a gente ter opções, assim, possibilidades de poder dirigir e escrever as nossas obras, né? De não estar sempre competindo tanto por um espaço que a gente deveria já ter conseguido, né, em 2018, mas eu arrisco dizer que não melhoramos tanto assim em 2019 e 2020. Mas 24% já é melhor do que 21%. A gente vai ter os dados de 2019, 2020, aí eu acredito, não sei. A Ancine está bem desestruturada, esses relatórios ficam mais difíceis nesse sentido. Mas aí 24% e 17% de equipes mistas a gente já está conseguindo abarcar e pegar para nós um pedaço dessa fatia de trabalho, né? 59% de homens escrevendo ainda é muito, mas de 21 para 24, de 21 para 26, a gente vai conseguindo chegar lá, que a direção de arte continua as mulheres dominando, 59%, caiu um pouquinho em 2018, mas tudo bem, ficar igual, tá tudo certo, se ficar 50-50, a gente acha legal. O que não pode é ficar essa disparidade, como, por exemplo, de novo aqui para o cinema também, em direção de fotografia, 13% éramos diretoras de fotografia em 2017, subimos para 14%. Subimos, mas é suficiente? Complicado, né? Agora a gente vamos olhar aqui uns outros dados que vem esse acompanhamento de 2014 até 2018, de como que isso foi melhorando e piorando, porque sim, tivemos uma subida e uma queda. São só os filmes lançados comercialmente nas salas de cinema nesses últimos 5 anos, tá?
Então, filmes que não estiveram no circuito comercial não entram aqui nesse bolo. E tem várias classificaçõezinhas da Ancine também, que precisa preencher alguns critérios para estar nessas listas, mas são critérios bem abrangentes, então o grosso do bolo de filmes nacionais está aqui. Bom, em 2014 éramos 10% de mulheres dirigindo filmes. Aí em 2015 subimos para 15% ali, legal, bacana, 5%. Em 2016, 20%, maravilha. Alguma coisa aconteceu com a Ancine de 2016 para 2017, não sei o quê, mas ao invés de continuarmos subindo, caímos. Caímos para 15% em 2017. E aí, em 2018, conseguimos retomar esse crescimento com mais 2% e chegamos em 22% de mulheres dirigindo filmes que estavam no circuito de cinema. E aí, ali também, o percentual misto. A gente vê que em 2016 subimos mulheres dirigindo sozinhas e o número de filmes dirigidos por homens e mulheres no time misto caiu para 1%. Foi bem pouquinha coisa ali em 2016. A gente se separou bem. Então, o número de mulheres dirigindo aumentou, o número de homens dirigindo aumentou e o misto aqui deu aquela bela caída ali. E depois se recuperou, voltou para 7% em 2017 e chegou a 9% em 2018. 2018 tem essa coisa mais equilibrada, a gente vê 69% de filmes dirigidos por homens contra 22% de mulheres dirigindo e 9% de equipes mistas, então vai para os dois lados esses 9%, podemos dividir. Então, a gente vê que teve ali estava tendo esse movimento de ascensão. A Ancine, de fato, fez editais afirmativos, privilegiando coisas dirigidas por mulheres, dando pontos. A SPCine, aqui em São Paulo, faz um trabalho muito legal nesse sentido também, fazendo análise social e dando pontos a mais para mulheres e para pessoas não brancas que estejam propondo roteiros, né, nesses editais da SPCine, para produtores que têm um quadro societário com pessoas negras. Então, isso é muito legal. A gente precisa dessas ações afirmativas porque os números são muito desequilibrados. 69 para 22 é muito desequilibrado. A gente precisa de ações afirmativas. E volto a dizer que desses 69% de filmes dirigidos por homens, a gente não está olhando esses dados aqui, mas eu tenho plena consciência, e acho que vocês também, de que a grande maioria desses homens é branca. São homens brancos que estão dirigindo o nosso cinema, são homens brancos que estão contando as nossas histórias. E nós ficamos aqui a 22%. E a gente tem que fazer estudos mais interseccionais, porque desses 22% também aposto que é uma maioria de mulheres brancas, mulheres cis, mulheres hétero, talvez, mas a gente está tentando subir todas juntas, né? Então a gente tem que olhar para isso também, interseccionalizar o nosso pensamento e pensar, mas quem somos esses 22%? E aí aqui a gente tem um percentual de público dos lançamentos nesses filmes por gênero da direção. Então tem uma coisa muito maluca aqui também, que é o público ir assistir, o público que vai assistir menos filmes dirigidos por mulheres. E isso é muito maluco, assim. Eu não sei se isso está muito ligado ao marketing, se isso está ligado ao mainstream só, porque esses filmes dirigidos por mulheres às vezes não são tão grandiloquentes, mas a gente teve aqui um 2015 muito bom também, com 28,72 ali, né? Estava um pouco mais equilibrado, e aí de resto a gente deu essa bela caída aqui para 9%, 10%, 12%, mas de novo a gente está fazendo esse trabalho de ir aumentando esses percentuais. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho longo e demorado, a gente precisa pensar e começar a entender o que aconteceu de 2016 para 2017, que interrompeu essa ascensão, o que aconteceu com o nosso cinema, o que aconteceu com nossa sociedade, o que aconteceu na Ancine, o que aconteceu para isso acontecer dessa maneira. São coisas que a gente tem que investigar ainda, eu só estou apresentando dados aqui para vocês, porque às vezes a gente fica falando, temos que melhorar a representação feminina, temos que melhorar, mas a gente não sabe na prática no que isso está impactando, né? A gente está vendo aqui que na nossa economia de audiovisual, somos uma minoria da força de trabalho nessas funções consideradas as mais criativas. Então, precisamos lutar pelo nosso espaço,
porque quanto mais a gente estiver escrevendo as nossas histórias, quanto mais a gente estiver dirigindo as nossas histórias, ou escrevendo e dirigindo, melhores vão ser as personagens femininas. Tem coisas que a gente tem que contar por nós mesmas. Então, vamos torcer para esses porcentos aumentarem e para que essas porcentagens de mulheres dirigindo sejam as mais diversas possíveis, não só no cinema, como na televisão, e que a gente consiga cada vez mais melhorar nossa representação. Que eu não tenho que dizer aqui, tipo, mas acho que assim, que tem uma representação boa, que abarca ali mais coisas, é essa série aqui. Uma série que a gente tenha possa sair disso, né, gente? Coloquei aqui 2 citações da Ana Mulher e da Dina Davis. Eu gosto dessa citação da Ana Mulher. Eu vou ler para vocês, porque talvez a minha telinha esteja aqui por cima. Então, eu vou lê-la. Eu gosto de quebrar estereótipos, principalmente no casting, porque o mundo que a gente vê na mídia é uma ditadura que eu não sei quem criou, mas certamente foi um ditador branco, homem e rico. E o meu papel como artista é quebrar isso. É uma frase muito potente da Ana Laerte. Ela estava falando um pouco sobre esses dados do Dina Davis Institute, que a gente vai ver daqui a pouco na próxima tela. Mas é isso, né? O mundo que a gente vê na mídia é uma ditadura. Ninguém sabe quem criou, mas a gente sabe que é um homem branco rico. A gente sabe que foram esses homens que criaram as narrativas que Mad Men, Breaking Bad, Sopranos, The Wire são narrativas desse tipo, criadas por essas pessoas que estão se representando, se colocando ali no protagonismo. Homens difíceis. E aí a gente passa muito tempo para chegar em mulheres difíceis, a gente demora muito tempo para chegar em mulheres não brancas, para chegar em mulheres não hétero, para chegar em mulheres não cis. Então é muito difícil, a gente está sempre quebrando barreiras, e é sempre as minorias sociais, seja mulheres, sejam pessoas negras, seja pessoas com deficiência, seja pessoas com indígenas e várias outras coisas, enfim, pessoas lésbicas. Nós temos que estar sempre vigilantes e sempre lutando para conseguir os nossos espaços. É como aquilo que eu disse da Peg, lá no Mad Men, quando eu falei no primeiro vídeo. Ela vai abrindo a machadada o caminho dela, né? Que é uma jornada feminista, sim, e que ela precisa abrir aquele caminho que não é fácil. Então, a gente está aqui tentando abrir esse caminho porque essas 2 mulheres incríveis que estão abrindo o caminho para nós também. E a Ana é fantástica, é uma das nossas grandes diretoras, que horas ela volta, um dos nossos grandes filmes, não só, Dorival Discos, é incrível. E a Ana está lutando aí ao nosso lado e está reparando isso, né? Que a gente sempre fala, o cinema é um homem branco rico. E ainda é. E quanto mais a gente consegue diversidade, não só nas funções criativas, mas também nas funções lá de quem decide, donos de produtora, gerentes de conteúdo, executivos de canal, a gente precisa criar diversidade nesses ambientes só, e nos ambientes artísticos também. Vou colocar aqui uma frase da Dina Davis, que eu acho importantíssima. As meninas não veem na TV todas as ótimas opções que são apresentadas aos homens e meninos. A autoestima masculina melhora quando eles assistem TV. As pessoas podem ser inspiradas ou limitadas pelo que assistem. Se elas virem mulheres fazendo coisas corajosas, como abandonar maridos abusivos, isso vai impactá-las fortemente. Cara, essa fala é muito importante. É disso que a gente está falando, assim, quando a gente fala em boas representações, e por isso que a gente precisa de representatividade na construção das coisas, né? A Dina Davis começa esse projeto todo com o Instituto Dina Davis porque reparando nas coisas que a filha dela tinha disponível para assistir, né? E ela começa a mapear muitas coisas. O Instituto faz esse trabalho desde 2004, se não me engano. A gente vai ver uns dados aqui, porque eles fazem em vários lugares do mundo esses estudos. Eu gostaria também de ter passado um pouco pelos estudos da GLAAD, que faz sobre representação LGBT, mas não ia dar tempo, a gente está aqui um pouco mais focado na representação feminina. A gente tem uma deficiência muito grande da representação feminina LGBT, seja de mulheres lésbicas, bissexuais ou trans, é muito deficiente no Brasil. Então, a gente tem que pensar o que acontece com as pessoas quando elas não se enxergam naquilo que elas assistem, elas não conseguem ser se elas não veem, que é um dos lemas do Dina Davis Institute, do Instituto Dina Davis, que elas precisam ver para poder ser. E a gente também, né? A gente vai ficando invisível, a gente não vai se enxergando, ou a gente vai se enxergando de maneiras
estereotipadas de maneiras prejudiciais, e a representação feminina, quando não tem mulheres participando da conversa, seja na direção ou no roteiro, elas vão ficando histórias predatórias e péssimas. A gente precisa de mulheres fazendo coisas corajosas, como abandonar seus maridos abusivos. Isso vai impactar quem está assistindo. Se enxergar, impacta. E aqui eu, vou compartilhar com vocês uns dados do Dina Davis Institute ali. Isso é no Brasil. 73% das pessoas entrevistadas acreditam que a imagem da brasileira no cinema e na TV é sexualizada demais. Isso é uma reclamação muito grande, já antiga. Todas as vezes que a gente vê uma representação da mulher brasileira, seja em coisas feitas no Brasil ou fora, é hipersexualizada. E isso é culpa nossa também. A gente vendeu essa imagem. Quer dizer, eu não. Que eram mulheres que estavam vendendo essa imagem, será? 63% pensa que mostrar situações de violência doméstica em filmes, séries ou novelas ajuda a combatê-la na vida real. A gente não tem dados expressivos de se ajuda mesmo, mas essa ideia de que sim, de que a gente olhar e a gente se identificar e a gente vê que aqueles personagens em situações horríveis, como a personagem da Nicole Kidman em Big Little Lies, ou a personagem da Camila Morgado em Bom Dia, Verônica, a gente começa a se atentar para as nossas próprias coisas, e talvez a gente comece a se atentar para os outros, e talvez para as outras, e talvez a gente possa ajudar alguém também, talvez a gente possa combater de fato na vida real, mas é importante pensar que 63% das pessoas entrevistadas acreditam que sim. 69% acreditam que personagens femininos ocupam posições tradicionais do cinema e na TV, e essa aqui é um dos meus dados favoritos, assim, do quanto é importante uma boa representação, com representatividade. 1 em cada 4 brasileiras diz que histórias de mulheres fortes ajudaram a abandonar uma relação violenta. 1 em cada 4 mulheres conseguiu abandonar uma relação violenta porque viu isso na televisão, porque finalmente se enxergou numa história bem construída e conseguiu ter a coragem daquela mulher forte para fazer uma coisa forte, muito difícil. Esse dado, para mim, é o que mais me impacta. Porque são pessoas que viram algo, que sentiram algo e que conseguiram fazer algo a partir daquele referencial que estava ali na TV. 75% dizem pensar que a TV e o cinema influenciam opiniões e 51% afirmam que o entretenimento reforça que é ok assediar mulheres. Metade das pessoas entrevistadas acham que o que a gente está produzindo reforça um comportamento abusivo. 51%. É um pouquinho mais da metade. É um dado muito surreal, em contrapartida ao dado de 1 em cada 4 brasileiras. A gente precisa melhorar a nossa representação. Os nossos produtos de entretenimento, as nossas séries de TV, os nossos filmes ajudam a salvar vidas. A gente precisa parar de normalizar relações abusivas. A gente precisa parar de romantizar comportamentos tóxicos. A gente precisa de mulheres criando. A gente precisa de mulheres dirigindo. A gente precisa de mulheres escrevendo. A gente precisa de mulheres em todos os lugares. Porque só assim a gente consegue acabar com esse ciclo. 51% afirmam que entretenimento reforça que é ok assediar mulheres, e a gente sabe bem de onde vem isso. A gente sabe quais os conteúdos que fazem isso. A gente sabe que tem muita série por aí romantizando relação tóxica. A gente sabe que tem muita série por aí que invisibiliza certas partes da população. A gente sabe que tem muito filme por aí que não tem uma pessoa negra, que não tem uma pessoa que não seja heteronormativa. A gente tem muito produto cultural que não representam todas nós. E às vezes, quando vão fazer séries sobre mulheres, filmes sobre mulheres, caem em fetichização, sexualizam as mulheres, as colocam em relacionamentos tóxicos que são romantizados. A gente tem vários filmes que não passam no teste de Bechdel. No Oscar agora, 4 passam e 4 não passam. Não tem 2 mulheres com nome conversando sem ser sobre homem em 4 filmes indicados ao Oscar. A gente está batendo um recorde de 2 mulheres indicadas à direção, de provavelmente ver uma mulher ganhar. Hoje eu estou gravando isso no dia do Oscar. E 4 filmes não passam no teste de Bechdel. 1 em 4 brasileiras diz que histórias de mulheres fortes ajudaram a abandonar uma relação violenta.
é importante. A gente precisa mudar os nossos paradigmas, a gente precisa mudar os nossos modos de construção e trabalho, e a gente precisa dar trabalho para nós mesmas, a gente precisa se chamar, a gente precisa trabalhar umas com as outras, e a gente precisa criar e ter espaço para criar, espaço para escrever e espaço para dirigir. 1 em cada 4 brasileiras diz que histórias de mulheres fortes ajudaram a abandonar uma relação violenta. É só isso que importa. É para isso que a gente está fazendo. Bom, mas dito tudo isso, né? Me empolguei aqui, a gente fica sempre comovida com dados e com pensar no quanto as coisas que a gente está fazendo afetam. Mas e o terror? Eu falei algumas vezes que ia falar um pouquinho sobre terror, porque esse projeto, Os Cães Lá de Fora, é um longa de terror. Então, vou falar um pouquinho de terror, né? Mas assim, rapidamente, tá? Vou falar de 2 grandes nomes aqui de mulheres do terror nacional. O nosso terror está atravessando um momento maravilhoso, super fértil, muitos filmes aí surgindo. E eu queria destacar desses 3 filmes, mas na verdade esses 2 nomes, assim, que para mim são pessoas que eu admiro muito, que eu acho que estão fazendo filmes relevantes, diferentes, e são mulheres, que é a Gabriela Amaral Almeida e a Juliana Rojas, que aqui a Juliana dirige e escreve em parceria com o Marco Dutra, mas ela tem os filmes que são só dela, mas eu acho As Boas Maneiras um filme muito incrível, que aborda várias questões femininas, inclusive de relação afetiva, a maternidade, mas é uma história de lobisomem. Então eu acho que vale citar, vale assistir. As Boas Maneiras é um filme excelente, com interpretações maravilhosas que eu recomendo fortemente. E aqui do outro lado, Gabriela Amaral Almeida, A Sombra do Pai e O Animal Cordial. São 2 filmes também muito interessantes. A Gabriela Amaral Almeida tem esse protagonismo mais masculino no Animal Cordial, A Sombra do Pai dividido, mas né, tem a figura do pai. Mas ela está falando um pouquinho mais sobre masculinidades também. Na minha opinião, o Animal Cordial é sobre um tipo de masculinidade tóxica, e A Sombra do Pai também. E são 2 bons filmes, a gente tem vários outros filmes, nosso terror está em ascensão, espero que continuemos assim. Terror é um gênero muito interessante, porque é um gênero que atravessa problemáticas muito sérias, às vezes ele consegue ser libertador, ele consegue abraçar o zeitgeist e falar sobre coisas muito importantes e relevantes, sobre questões raciais, questões de gênero. A gente tem queer horror hoje em dia, a gente tem muitas questões com o terror, mas atravessando o século XX e chegando no século XXI, a gente passou por muitos altos e baixos, né? A gente já passou por arquétipos e estereótipos e clichês do gênero muito prejudiciais para a representação feminina, para a representação negra também. O terror teve sempre muito forte aquela questão do homem negro que morre antes. A gente tem a questão moralizante dos filmes slasher. A gente tem muitos problemas no terror, e esses 3 filmes aqui não fazem nada disso. Então, eu acho que são filmes muito interessantes, que eu recomendo muito, e se puderem, assistam, prestigiem o cinema nacional, o cinema de horror nacional, o cinema de horror nacional feito por mulheres. Fica aqui a minha dica desses 2 grandes nomes. Eu não vou poder me alongar muito, eu adoraria poder falar mais longamente sobre esses 3 filmes, mas a gente já está com o tempo estourando, e eu ainda quero falar um pouquinho sobre o mercado internacional e o terror feminista que já está surgindo lá fora tem um tempo, e a gente está abraçando aqui. As Boas Maneiras tem uma pegada que eu acho bem interessante, eu recomendo. Aqui eu trouxe 3 exemplos, a gente teria, assim, um universo inteiro de filmes de terror feminista, mas eu quis trazer 3 exemplos que são diferentes entre eles, que abordam coisas diferentes e que são filmes excelentes. São filmes excelentes. O Babadook, da Jennifer Kent, que é sobre esse monstro Babadook, mas na verdade é uma representação do luto, e é um filme muito forte sobre a maternidade. Atravessar o luto tendo que maternar uma criança, o monstro que está dentro de nós mesmos. Os filmes de terror têm essa potência da alegoria, né? A gente traz um monstro para falar de uma coisa, um fantasma, um monstro, para falar de coisas que estão em nós mesmos, para falar dos nossos traumas do passado, das nossas culpas. E o Babadook faz isso muito bem.
E é assustador, que é sempre bom, né? A gente vê filme de terror para ter medo, né? Para liberar os nossos impulsos mais sádicos, às vezes os nossos impulsos mais masoquistas, mas a gente está liberando coisas ali e se preparando de alguma maneira para a vida, né? O terror tem isso. A gente sente que a gente está se preparando para alguma coisa traumática e que a gente está liberando esses impulsos, e sentir medo é bom, e a gente extravasa a nossa própria violência de modo que a gente não precisa extravasá-la no mundo real. Aqui a gente tem um outro filme, que é o Raw, da Julia Ducournau, que acho um filme sensacional, porque é um filme sobre canibalismo. É um filme meio nojento em alguns momentos, não dá para dizer que não é, afinal, canibalismo. Mas é um filme que é basicamente uma trama de amadurecimento, né? Um coming of age. O canibalismo está ali como uma grande metáfora, uma alegoria de uma situação, de você fazer essa passagem para a vida adulta. E é uma menina que está fazendo essa passagem e está lidando com a sexualidade. E eu acho ele muito interessante porque ele cria essa ideia do canibalismo atrelando a esses ritos de passagem da menina para a vida adulta. E é um filme bem interessante. Ele não dá tanto medo quanto o Babadook, mas ele provoca umas sensações de repulsa, né? Nesse sentido que alguns teóricos separam terror, que dá muito medo, e horror, que dá muita repulsa. Eu diria que o Raw está num lugar mais de drama de horror. E, por fim, o que para mim foi o melhor filme disparado do ano passado, Relic, da Natalie Arca James. Foi um filme que eu amei assistir. É um filme que tem 3 mulheres protagonistas e é um filme sobre crises geracionais, incomunicabilidade e, em última instância, sobre demência, sobre perder alguém que está ali na sua frente, que vai simplesmente desaparecendo. É um filme assustador e muito dramático. Ele é um filme que equilibra muito bem o drama e o terror. O terceiro ato dele é fenomenal, entra num outro ritmo, a coisa fica intensa, assim como acho que o Hereditário faz isso de alguma maneira também, mas o Relic é muito delicado ao mesmo tempo e tem um final que é estranhamente sensível e dramático. Eu recomendo muito. É uma mulher escrevendo e dirigindo um filme sobre mulheres, 3 gerações de mulheres de uma mesma família. Acho um filme muito bonito. E não é sempre que a gente fala isso sobre terror, mas esse é um filme muito bonito, muito dramático e muito interessante nas suas escolhas de que convenções utilizar e que convenções de gênero rejeitar. Acho que esses 3 aqui fazem isso de alguma maneira. São filmes que trabalham com convenções clássicas do gênero e desconstroem outras. São filmes muito interessantes, que eu recomendo muitíssimo para quem está trilhando essa jornada aí de terror dirigido por mulheres, escrito por mulheres. São 3 exemplares muito bons, tem outros, claro, mas esses aqui, que a gente faz 14, 16, 20, eu acho que dá uma ideia de panorama. A gente pode falar de muitas outras coisas, a gente tem um movimento efervescente de terror feminista, são muitos e muitos filmes, ainda bem, mas eu acho que vale lembrar que é um gênero que nasceu mais machista, que se consolidou como um gênero profundamente machista no final dos anos 70 e nos anos 80, nos Estados Unidos, principalmente. Os filmes de slasher, né, que são esses assassinos mascarados, são extremamente moralizantes. A única sobrevivente dessa coisa toda normalmente é uma garota virgem. Então, a gente precisa reinventar o gênero, né? Está sempre reinventando. Ele é um gênero também muito branco, que também tem outro expoente muito interessante nesse sentido, que é o Jordan Peele, que fez o Corra, que vai dar um twist nisso do que a gente sempre teve de terror branco, que mata seus personagens negros, que num outro momento eu adoraria falar por horas do Jordan Peele e do Corra, que para mim também é um dos melhores filmes dos últimos anos. Mas vou ficar aqui com esses 3, escritos e dirigidos por mulheres, com mulheres protagonistas. The Babadook, Raw e Relic. Recomendo fortemente, quem puder, assista. Quem tiver medo, fica com o Raw, que é um pouquinho mais tranquilo. Canibalismo normalmente é mais fácil que espíritos do mal. Mas esses 3 filmes valem muito a pena. Eu queria encerrar esse vídeo falando de um filme que é sensacional e que foi muito mal compreendido quando de sua estreia, que é o Jennifer's Body, Garota Infernal, que é um filme escrito pela Diablo Cody, que é a mesma roteirista do Juno, e dirigido pela Karen Kusama,
Desculpa, dei uma esquecidinha aqui da Karen Kuzanis, que dirigiu The Invitation também, que é um filme mais recente, que é um filme de culto, que é um outro subgênero do terror que é muito interessante. Esse filme tinha na Netflix, acho que tem ainda. The Invitation é um filme muito legal, também fala sobre umas questões de luto e perda e culto. Mas o Jennifer's Body, vamos falar. Por que eu, né, coloquei aqui essas milhares de imagens, várias Megan Fox aqui? Porque é um filme que, se você olha para esse cartaz, tá tudo em consonância para sexualizar essa moça. E o filme não é nem um pouco sobre isso. Qual foi o problema com Jennifer's Body? O problema é com a expectativa. Vamos começar. Primeiro que começa um problema seríssimo de marketing, né? Porque os executivos acharam que esse era um filme para um público alvo tradicional, digamos assim, do gênero, que eram esses meninos a partir dos 13 anos, esses jovens rapazinhos. E aí eles fizeram um marketing todo voltado para esse público-alvo. Você está vendo que as 3 primeiras chavinhas são exatamente a mesma coisa, né? Chegou ao cúmulo de divulgarem o filme em sites pornô até, com essas imagens da Megan Fox. Então, o que esses meninos de 13 anos, 15 anos, 16 anos, sei lá, estão esperando? Estão esperando ver a gostosa da Megan Fox, objetificando o corpo da Megan Fox, as pernas da Megan Fox, a boca da Megan Fox, a barriga da Megan Fox. E o filme não é nada disso. Então, eles criaram um problema sem fim com o público-alvo. Esse filme já tem mais de 10 anos. É uma coisa que está sendo revisitada, é um filme que está sendo revisitado hoje. Que hoje a gente está já mais aptas a entender o filme e a amar o filme e a abraçar o filme. Então, ele está ganhando um status de cult, que é o que ele merecia lá no início, porque ele, para mim, é um filme que está à frente do seu tempo. Porque é um filme que está falando de maneira muito irônica sobre como a mídia e o entretenimento incentivam a competição entre as mulheres e essas mulheres do filme estão competindo profundamente, mas é tudo de um jeito muito debochado e irônico. Então, aqui, o problema todo é um problema só. É o problema com quem são os executivos de canal. Quem é o cinema? Quem é o homem branco rico? Que é o cara que não consegue enxergar que este filme não é para meninos de 13 anos. Esse filme é para meninas. Esse filme é para mulheres se verem representadas e entenderem que, na verdade, esse filme é uma grande alegoria sobre um trauma sexual, sobre um estupro. E aí a gente vai lidando com essa aversão da Jennifer por homens e por relações com homens, e não só aversão, como ela os mata, ela os come. É uma maneira de exorcizar esse trauma. Então, a gente está com um filme que foi feito uma estratégia de marketing errada, que gerou uma expectativa num público-alvo errado, que não se cumpriu, e ninguém entendeu o filme, porque também ele estava à frente do seu tempo, a primavera feminista ainda não tinha acontecido, a gente está revisitando esse filme depois da era Me Too. Então, é um filme muito importante, é um filme muito interessante, não só por ele mesmo, ou pela história, ou por tudo que ele carrega ali de alegorias e de ironia com a competição feminina, ou de falar sobre traumas sexuais, ou de falar sobre assédio e estupro, ou de falar sobre essa vingança misândrica de alguém que sofreu algo. Tudo isso está ali e todas nós podemos nos identificar, mas ele tem essa ideia de que agora, depois do Me Too, a gente consegue entender plenamente esse filme. A gente consegue captar todo o deboche, toda a ironia do texto da Diablo Code, a gente consegue entender onde é que esse filme está nos levando, e principalmente porque o público-alvo somos nós, e não para quem eles venderam o filme à época. Então, por isso, Garota Infernal hoje está sendo revisto e reinterpretado como a grande sacada irônica que ele é. Ele não é um filme de terror estrito sensu, ele mescla muitos elementos da comédia, e muitos filmes de terror fazem isso é muito legal, e é muito interessante, é muito importante, e o Jennifer's Body faz isso muito bem, e fazendo um deboche sem fim dos personagens masculinos, porque tem isso, é um filme vendido para meninos de 13 anos que não sabem nem com quem se identificar ali. Você não tem um personagem masculino relevante nesse filme, porque não precisa, não é disso que se trata. E aí você faz o marketing para meninos a partir de 13 anos, até uns 20, e todos eles se revoltam e detestam o filme, falam mal, e a Megan Fox nem aparece tão pelada assim.
E aí eles detestam o filme, não entendem o filme, e as pessoas que veriam esse filme e se identificariam com esse filme, e entenderiam o que aquele filme está querendo dizer, não foram atingidas pela estratégia de marketing. Mas depois, né, eu assisti na época e adorei, achei muito engraçado e muito, muito catártico, é um filme que gera uma catarse muito grande, apesar de tudo, dos probleminhas que ele tem. Mas você revendo ele hoje, você fala, cara, esse filme tinha que ter sido feito depois do Me Too, depois da Primavera Feminista, quando a gente já está com isso no radar, essa discussão já está posta e a gente está falando sobre isso o tempo todo, sobre agressão, sobre abuso, sobre estupro, sobre competição feminina. Mas lá atrás, há mais de 10 anos, quando o filme foi lançado, o público-alvo não tinha com quem se identificar e detestou o filme, e o público-alvo real, que era para quem o filme deveria ter sido vendido, não foi ver o filme. Poucas de nós que vimos lembravam pouca coisa, e aí hoje a gente vai revisitar e reinterpretar tudo que está posto ali, tudo que está nesse brilhante roteiro, altamente referencial, altamente irônico e debochado da Diablo Code, numa direção precisa da Karen Kusama. É um belo filme. Para mim, e vocês me perdoem, hoje é dia de Oscar, Amanda Seyfried está indicada como melhor atriz coadjuvante pelo Mank, mas para mim é o melhor filme que a Amanda Seyfried já fez e é uma das melhores interpretações dela. A química entre Amanda Seyfried e Megan Fox é sensacional. Elas fazem um par muito bom e tanto nas cenas de briga quanto nas cenas de amizade funciona muito bem. A Megan Fox está muito bem e, inclusive, as duas atrizes sempre afirmam que esse foi um dos filmes mais legais que elas fizeram. As duas amaram a experiência e é compreensível. É um filme que tem duas mulheres falando uma com a outra o tempo inteiro, que acaba com noções românticas de sexo de adolescente, né? A única cena muito romântica de sexo de adolescente é quando a Jennifer vai comer o menino, e comer literalmente, e tem uma montagem correndo em paralelo da personagem da Amanda Seyfried, lá toda nerdzinha fazendo sexo com o namorado, e é uma coisa totalmente desconjuntada, desajeitada, e esse é o sexo real, e esse é o sexo sacrificial. E aí ainda tem essas ironias, assim, do que o filme está construindo, ironicamente, de imagens que filmes adolescentes fazem. É um filme muito genial, é um filme ali do final daquela fase, já tinha passado, na verdade, mas daquela teen exploitation que teve uma época ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, que todos os filmes eram de adolescente. Esse filme faz um deboche desse tipo de filme também, e aí coloca questões muito feministas, e aí o público não estava preparado. Então, se você ainda não viu Garota Infernal, se você tem preconceito com Garota Infernal, é um filme que eu recomendo muito, porque ele é um filme que faz muito mais sentido hoje, em 2021, do que fez lá em 2010. Então, mais uma recomendação aqui. A gente termina a nossa série de vídeos com algumas recomendações de terror, se você já assistiu, se você não assistiu. Se quiser deixar comentários aqui embaixo, estamos aqui no YouTube. E quem sabe mais para o futuro fazemos novas conversas, novos vídeos sobre... vamos falar um pouco mais sobre terror, efetivamente, sobre terror nacional, sobre a nova onda do feminismo, sobre o cinema do Jordan Peele. Eu adoraria falar por horas de tudo isso, mas por agora ficamos por aqui com esse grande manifesto feminista, escrito, dirigido, interpretado por mulheres, Jennifer's Body, Garota Infernal, e é assim que nós terminamos essa série de vídeos sobre roteiro e representação feminina. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa imaginar que filmes como esse possam ser revividos cada vez mais e que filmes como esse possam continuar sendo feitos, apesar de serem fracassados quando de seu lançamento. Mas nós vamos reinventá-los, nós vamos redescobri-los e nós vamos fazer os nossos próprios produtos, porque quando mulheres escrevem, mulheres dirigem, a gente tem coisas geniais, como Jennifer's Body, As Boas Maneiras, A Sombra do Pai, O Animal Cordial, Raw, Babadook, Relic, e tantos e tantos e tantos outros filmes, Bela Vingança, Nomadland, Vida Longa, aí, os filmes escritos e dirigidos por mulheres, Vida Longa, Emerald Fennell, Chloe Zhao, Diablo Cody, Karen Kusama, Jennifer Kent, Gabriela Amaral Almeida, Juliana Rojas, que vocês continuem produzindo e nos maravilhando com as suas genialidades em todos os estilos.
E eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui vocês com a Megan Fox para a gente encerrar, que é uma atriz que é muito boa e só é considerada pelo corpo. Vamos acabar com esse tipo de estereótipo também. Escrevendo personagens para Megan Fox e para Amanda Seyfried também, por que não? Gente, obrigada por estarem aqui, por terem participado desses vídeos, por terem assistido, por terem visto, por terem ficado aqui comigo, por terem aguentado as minhas digressões, os meus momentos de revolta e revolução e por terem acompanhado essa jornada aqui que foi falar de tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos por aí. Valeu! Mas ainda não acabou. A produção me pediu para fazer um PS. Não, peço desculpas porque eu tinha que agradecer aqui, falar do projeto novamente. Me empolguei ali com Jennifer's Body, acontece nas melhores famílias. Queria agradecer profundamente aqui ao espaço para poder falar disso, aos meus colegas de projeto, queria agradecer muitíssimo ao Bruno, ao Gil, ao Luiz, à Clarissa, que estão nesse projeto comigo, agradecer muitíssimo à Fundação Cultural de Curitiba, que nos premiou nesse edital, a oportunidade de fazer essa masterclass aqui também de forma online, que era para ser uma masterclass presencial em Curitiba, mas acabou não dando certo por motivos de pandemia, e queria agradecer muito pela oportunidade de fazer online, de gravar os vídeos, de disponibilizar para quem quiser assistir, não necessariamente na hora em que a masterclass está acontecendo. Masterclass é engraçado, eu sempre acho, nossa, fazer uma masterclass é uma conversa, gente. Eu tentei aqui ao longo desses 4 vídeos falar um pouquinho de coisas que norteiam o pensamento de roteiristas, do que a gente tem estudado aí muito, desde as Eras de Ouro, e pensando muito em representação feminina. Para mim é uma honra poder falar disso. É a minha primeira masterclass, mas é muito legal projetos como esses da Fundação existirem, fomentando as artes, ainda mais num momento tão delicado e difícil como esse, a gente poder estar criando, saber que talvez em breve tenha aí um filme de terror protagonizado por 3 mulheres disponível. Vamos torcer para essa pandemia acabar logo, para isso passar e a gente poder voltar a filmar nossas histórias, poder voltar a criar histórias com protagonismo feminino e diverso. A gente está terminando esse projeto agora aqui. Essa é uma das últimas ações. Eu e Luiz Bertazzo escrevemos o roteiro de Os Cães Lá de Fora, graças a esse edital da Fundação Cultural de Curitiba, de poder ter o aporte para passar meses pesquisando, entendendo e desconstruindo convenções do gênero de terror e pensando nesse terror feminista e pensando numa alegoria potente. Então, quero agradecer muito ao meu parceiro Luiz Bertazzo. Boa parte do que está aqui são conversas nossas também, e a todos os meus parceiros roteiristas e a todos os meus parceiros nesse projeto. E esse é um projeto gerido pela Projeto Z, que é um selo cultural multiáreas de Curitiba, que passeia pelos universos do cinema, da música, do teatro, que foi onde ele surgiu. E queria dizer para vocês curtirem aqui o canal, ativarem a sineta, quem sabe agora, depois desses primeiros 4 vídeos de contrapartida do projeto Os Cães Lá de Fora, quem sabe a gente faça mais umas conversas aí, se vocês curtirem, se vocês assistirem, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem sugerir, se vocês quiserem falar que eu estou errada em algumas opiniões. Por favor, os comentários estão abertos, fiquem à vontade. E, de novo, um grande agradecimento aí ao incentivo, ao aporte da Fundação Cultural de Curitiba, os meus parceiros no projeto e a vocês que assistiram, que talvez tenham curtido, talvez não, esses 4 vídeos. E um grande salve aí para mulheres roteiristas que estão criando, estão fazendo iniciativas várias. Vamos juntas, cada vez mais, se que a gente consiga superar essas porcentagens e chegar nos 50% e estar dirigindo metade dos filmes feitos nesse país, estar escrevendo metade dos filmes feitos nesse país e metade das séries, escrevendo e dirigindo e criando, e que podemos ser cada vez mais
E obrigada a esses meninos aliados que me chamaram para fazer essa master, para estar nesse projeto, para escrever. E obrigada à Clarissa que está gerindo tudo isso. E obrigada a vocês de novo que estão assistindo. Valeu, PS dado, PS cumprido. Até mais.